Paz seja convosco mais uma vez. Louvamos a Deus pela oportunidade de estar na casa do Senhor, buscando a face dEle. Glorifico a Deus pela vida do Nicolas e da Aisla, que entenderam e ouviram o meu pedido na semana passada e puderam abençoar e trazer um pouco de alimento para a favela. Espero que vocês também se sintam tocados e lembrem do próximo, entendeu? Quando vocês estiverem com a mesa cheia, você possa trazer alguma coisa para abençoar aqueles que sofrem e padecem com falta de alimento. Ontem tivemos um livramento que não dá para mensurar. São coisas que acontecem. Tem o pastor Dejaci, um pastor que nós andamos junto, e ele nos convidou para a inauguração da casa dele, longe, logo ali, 1h e pouco de carro, lá nos fundos de Ceilândia. E ele me convidou a participar, né, do culto lá, era um culto de ação de graças, e vocês sabem muito bem como eu sou com o horário. Mas diante de Deus eu não ouvi ele falar o horário, e o horário do culto era 10 horas, a gente apareceu lá 2 horas da tarde. E aí ontem eu fiquei meditando, né, sobre as ações de Deus, né, o que Deus livrou, o que Deus impediu que acontecesse. Porque tanto ele é muito zeloso com o horário, como eu também. Mas numa situação como essa, eu só posso ver livramento de Deus, talvez eu não tivesse mais aqui, eu e Rosângela não tivéssemos mais aqui, e pudesse ser um dia de tristeza. Mas na verdade é um dia de livramento, e a gente tem que aprender a observar as coisas e os movimentos, as coisas que acontecem nas nossas vidas. Nós temos oportunidades únicas nas nossas vidas, e nós temos que saber aproveitar. Tem me incomodado muito essa questão de ajuda aos necessitados, muito, entendeu? Sexta-feira, como de praxe, saio com a minha esposa, a gente estava lá no happy hour lá, e aí passou uma senhora, uma jovem, devia ter uns 30 e poucos anos, com uma criança na cadeira de rodas, e ela passou querendo vender docinhos, né? Aqueles negócios de venda de bar, né? E aí eu olhei para ela e falei assim, não, eu vou te dar uma oferta, eu não quero comprar nada não, mas eu quero dar uma oferta para você, e dei uma oferta de R$30 para ela. Mas assim que ela agradeceu, aquilo começou a arder no meu coração, e Deus falava no meu coração, por que não abençoá-la com uma conta lá do nosso investimento da Bifunte? Por que não abençoá-la? E aí aquilo começou a me incomodar, e eu peguei, bati a mão, ela voltou, entendeu? Eu peguei aquele papel, que o meu coração se acalmou. E a gente tem que começar a olhar, porque os tempos eles são maus, os tempos eles estão cada vez mais abreviados, e a gente pode sim trazer um pouco de paz, um pouco de tranquilidade à vida das pessoas. Nós temos que parar de olhar apenas para nós mesmos. Nós temos que parar. Nós temos que olhar para o próximo com as suas dificuldades, com as suas lutas, sermos misericordiosos quando há necessidade da misericórdia, sermos duros quando temos que ser duros. Essa talvez seja uma das piores e mais difíceis atribuições pastorais, porque quem está recebendo o tratamento muitas vezes não sabe. E aí às vezes a gente não sabe se a gente é duro, se a gente é mais macio, se a gente pega no colo, se a gente dá um choque, entendeu? São coisas que nós temos que aprender a usar nas nossas vidas, para a nossa família em primeiro lugar, e também para as pessoas que nos cercam. Convido vocês a meditar um pouco em relação ao propósito da vida de vocês, em relação a para que vocês estão aqui na terra, vivos ainda, o que Deus espera. É algo importante para que você possa cumprir os desígnios de Deus nas suas vidas. Amém? Estamos meditando, só o restinho, né? Sobrou só uma pequena passagem, algumas pequenas passagens, que nós estamos meditando nas doutrinas da graça, dentro do livro de Salmos. Nós já falamos da questão desse ponto, falando que nós, como cristãos, nós como filhos, nós diante de Deus, nós somos conhecidos deles desde sempre e para sempre. Nós somos abençoados por Deus desde sempre e para sempre. Nós somos preservados por Deus desde sempre e para sempre. Nós somos salvos em Cristo desde sempre e para sempre.
Nós permanecemos com Deus e Ele permanece com nós desde sempre para sempre. Ele é o Deus Emanuel. Talvez seja um dos nomes de Cristo, talvez mais, que nos traz mais proximidade dele, em que ele fala o Deus conosco, aquela figura na Santa Ceia de João recostado ao peito de Jesus, é a figura do Deus que nós servimos. Um Deus grande demais que nós não conseguimos mensurar, não conseguimos avaliar e entender os seus pensamentos e o seu agir, mas um Deus que interage com nós, que está conosco, um Deus que permanece conosco para sempre. E agora nós temos a condição do perdão, um perdão que não é concedido ou conseguido pelos nossos benefícios, porque nós somos bons, ou porque chegamos na hora, ou porque fazemos alguma coisa, ou abençoamos, ou fazemos evangelismo. Não, a ação de Deus ela não é meritocrática, ou seja, não é por mérito, em que você chega em primeiro lugar, você ganha medalha de ouro, porque você foi o mais rápido, ou você pulou mais alto, ou você ganhou mais provas. Não, Deus não age desta maneira. A escolha dos discípulos, a escolha dos apóstolos é algo extremamente singular dentro da história, mostrando que não é pelo valor da pessoa. Estou acompanhando a série do The Chosen, agora a última temporada lá num canal lá, e aí eu vejo claramente a figura de Judas, né, que até na temporada anterior ele era um cara, viraram, entendeu? Porque tem que acabar a série, né? Então eles viraram a condição e começam a mostrar realmente o coração de Judas, preocupado com coisas muito mais humanas e temporais. Judas, ele fazia parte de um grupo chamado Zelotes. Os Zelotes, eles eram os guerrilheiros de Israel, que eles queriam de qualquer maneira derrubar o Império Romano. E aqueles homens, eles desejavam que Cristo aparecesse como alguém bélico, que alguém que construísse, que destruísse a nação romana, levantasse o povo. E Judas, ele fica indignado com aquela posição de Cristo, em que ele não faz nada. E eu vejo algumas situações que estão aparecendo lá dentro da série, que mostram a figura minha e sua, dentro da condição humana, como o homem ele é mau, como ele é ruim. Se nós formos depender de nós para recebermos o perdão de Deus, nós vamos para o inferno. Mas Ele nos perdoa desde sempre para sempre. Amém, glória a Deus. O perdão divino concedido aos santos, não santos santinho do pau oco, não porque eu sou um bom homem ou um bom marido, mas aos santos santificados, é um perdão completo, é algo que abrange o começo da sua vida, o meio da sua vida, o fim da sua vida, as minhas reincidências e as suas reincidências, e é um perdão que dura para sempre, diferente do meu coração e do seu coração, que ele tem a validade dessa importância, desse valor, enquanto a pessoa faz algo por mim, enquanto me é agradável, enquanto a pessoa está fazendo o que eu quero, então eu gosto dela, mas fora isso eu não quero mais. Eu posso sair dessa igreja e ir para outra igreja, eu posso arranjar um outro marido, uma outra esposa, eu posso trocar de carro, quando a coisa não me agrada eu tento mudar de alguma maneira, e Cristo não funciona dessa maneira. O perdão dele é um perdão que é para sempre. Deus jamais reincidirá o seu ato de remoção dos pecados deles. Salmos 103. Salmos 103. Versos 8 e 9. Luísa 10, 11 e 12. Você 103, 8 e 9, e a Luísa completa 10, 11 e 12. Por favor. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz. Muito benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Que aí? Não nos trata. Só um minutinho, Luli. Deixa eu pegar o 8 primeiro. Aí a gente já completa. O Senhor é misericordioso, ou seja, Ele não imputa o castigo dos seus atos sobre a sua vida, em especial dentro da área salvífica. Ele é compassivo, Ele é longânimo, Ele é paciente com os seus erros, com as suas falhas. E Ele é assaz, muito benigno. Ele não fica apenas como eu e você. Eu vou fazer o bem, eu vou participar, eu vou fazer. Ele vai e faz. Luísa?
Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. No 9, ele não repreende perpetuamente, ou seja, ele não fica com a mão pesada sobre nós o tempo todo o tempo. Não conserva para sempre a sua ira. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, é a repetição do misericordioso. Não nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra. E aí você tem que imaginar, não com o pensamento de 2024, você tem que imaginar uma pessoa há 2, 3 mil anos atrás, em que não tinha avião, não tinha arranha-céus, talvez uma casa de 3 andares fosse um prédio maior que pudesse ser. Então ele vem falando assim, quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os temem. E ele novamente ele vem falando sobre a condição da misericórdia. E aí ele fala, quanto dista o oriente do ocidente. E lembre-se, naquela época não tinha avião, naquela época não tinha carro, naquela época era jumento ou pé. E essa ilustração de ocidente e oriente também é uma ilustração que fala sobre a volta do Filho do Homem. É como um raio cortando do oriente para o ocidente. Foi. Fale, Juliana. Esse nome, no verso 9, não repreende no sentido de perdoar. Perpetuamente. O que tem? A palavra repreende no sentido de perdoar. Ele não repreende no sentido de pesar a mão. É o que ele vem falando em todos os versículos. Porque nós temos a consequência dos nossos pecados. Ponto. E é ele que traz a consequência desses pecados. Nós temos a consequência natural das nossas vidas. Natural. Você comeu muita gordura, você desenvolve problema de coração. Não faz exercício. Quando você tiver uma idade mais avançada, você vai ter problema ósseo, vai ter problema normal. Além disso, para os filhos, quando você executa alguma coisa, não por displicência, mas por pecado, o Senhor ele traz uma correção, como um pai deve trazer a correção para o filho. E ao trazer essa correção para o filho, essa correção ela pode ser um castigo de um dia, de um mês, de um ano, quando quer que seja. E ele está falando que ele não faz isso perpetuamente, porque ele sabe que a gente não aguenta. Então ele tem a medida certa. A medida de Deus é a medida perfeita. Segundo a inspirada e infalível escrita de Davi, a justa ira de Deus, e isso é muito importante, a ira de Deus ela é justa, na medida correta, para com os pecados do seu povo não dura muito. Ele jamais trata seus filhos segundo as suas iniquidades. Antes, o Senhor remove permanentemente os seus pecados deles. E ele fala, dos seus pecados já não me lembro mais. Eu lanço isso no mar do esquecimento. Não quer dizer que ele tem Alzheimer. Quer dizer que ele sabe o que você fez, a consequência daquilo que você fez, a consciência que você tem daquilo que você fez, e ele fala, eu decido perdoar. Tá? Que é a condição máxima do matrimônio. Porque são 2 pecadores que dizem o que, Carlos? Sim. Que amém. 2 pecadores que dizem sim, entendeu? 2 pecadores dizem sim. A gente vai voltar para fazer um replay no livro, entendeu? Hein? 2 pecadores que dizem sim e que convivem o tempo inteiro e todos os dias cometem os mesmos erros e falhas, e é um exercício de paciência, o cônjuge olhar para o outro e falar, meu, de novo? De novo? Eu tive que exercer a minha misericórdia com a minha esposa. Na sexta-feira ela escondeu meu travesseiro. Eu fiquei procurando o travesseiro e não achava, entendeu? E aí, o meu entendimento é que ela pegou meu travesseiro e colocou lá no lugar guardado lá, né? Nada, eu devo ter colocado as roupas em cima e tudo mais, né? Mas brincadeira à parte, esta condição do perdão, ela é para nós seres humanos. Por que eu falei que ela é mais visível dentro do matrimônio? Porque é convivência o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Toda hora eu vejo a cara dessa mulher, o tempo inteiro, o dia inteiro. E ela é minha. Vice-versa, entendeu?
Felipe e Raiane, a mesma coisa. O Nicolas ainda tem um pouquinho de light aí, Esther e Carlos também, entendeu? Mas essa ideia de você estar o tempo inteiro, entendeu? Vendo o cara fazer a mesma coisa, em especial ela vendo os meus erros, né? Entendeu? Essa forma de você estar liberando perdão é uma coisa muito doida. Entendeu? O Senhor, ele remove permanentemente os seus pecados deles, considerando esse perdão de perpétua adoração. Spurgeon, Charles Spurgeon, o primeiro grande pregador da história, com uma igreja com mais de 10 mil membros, ele escreve falando assim: os santos vivem graças à sua misericórdia salvífica, porque há vários tipos de misericórdia. A misericórdia que nós estamos tratando é salvífica, que é mais importante. Eles, os cristãos, os santos, são preservados por sua misericórdia dele, que nos segura, que nos sustenta. Nós recebemos carinho graças à sua misericórdia consoladora. E nós entramos no céu mediante a sua misericórdia infinita e sempre eterna, ou seja, para sempre. É mais que eterna, é sempre eterna. É um exagero, tem uma figura de linguagem que fala como é que é quando você exagera? Hipérbole, tá? Então você olha e fala assim, isso aqui é uma coisa a mais, sempre eterna, não é só eterna, entendeu? Mesmo que a eternidade acabe, não é depois da eternidade. Uma vez que o pecado é removido para tão longe, podemos estar certos e seguros que o cheiro, os traços e a própria lembrança dele, do pecado, se foram de vez, diante de Deus. A gente continua fedido, a gente continua maculado. É algo que eu tenho mudado de entendimento no passar dos anos, que a gente não fica mais limpo com a palavra. A gente começa a conseguir ver mais a sujeira na nossa roupa. Quando você tem uma visão melhor da coisa, nossa, você fala assim, caramba, estava assim. A gente vê isso bastante conforme a gente vai avançando na idade, e aí, agora eu estou precisando de usar óculos, né? E aí, quando olha a letra assim, ela, pá, entendeu? Quando eu coloquei o óculos assim, pá, entendeu? Você fala assim, meu, você vê até o negócio, né? Vê até os pontinhos da letra. É exatamente isso que acontece conforme você vai andando nos caminhos do Senhor. É por isso que, quanto mais você conhece verdadeiramente a palavra, não pode gerar soberba. Tem que gerar o quê? Vergonha. Oi? Humildade, vergonha. É você ver uma situação e você fala, cara, como eu não sou grato. Nós estávamos lá no evento lá, e aí tinha uma moça da idade da Aisa, talvez um pouquinho mais velha, e ela estava com uma criança no colo. Era uma menina de 2 anos, com uma síndrome, não sei das quantas. O cérebro dela, segundo a descrição dela, é um cérebro liso, não tem as ranhuras, então a menina não fala, não tem movimento no negócio, parece uma boneca mole. E eu fiquei olhando e falando assim, meu Deus, como que eu posso olhar para uma situação dessa e não ser grato por essa bênção aqui? Entendeu? Então a gente tem que olhar para as coisas sempre com vergonha, em que a gente tem que tentar de alguma maneira trazer algum tipo de alívio para a vida das pessoas, porque nós temos a ferramenta. Nós temos a ferramenta. E aí, algumas passagens da minha vida, eu tive algumas oportunidades, por exemplo, de orar, entendeu? E depois que a gente saiu, eu vim conversando, eu falei assim, por que eu não orei por essa menina? E se eu orasse por ela e Deus restaurasse? Entendeu? E aquela menina começar a sair correndo. Porque isso é verdadeiro, isso é possível. E a gente tem que começar a exercitar a nossa fé em situações que aparecem nas nossas vidas, sejam financeiras, seja de qualquer forma. Os alertas, eles estão sendo dados, e a gente vai passar uma vergonha muito maior diante do Senhor. Que Ele vai falar assim, ô Paulo, você não podia ter feito aquilo assim, assim, assado. Olha lá o resultado, entendeu? Ou o contrário. E a gente poder se alegrar ali, mas eu creio que vai ser muito mais vergonha do que alegria diante do Senhor naquele momento. E nós somos amados por Deus.
amados para sempre. Quando casados estão recebendo lá a bênção, né? Faz aquela declaração que o Carlos, ele escreveu, 2 páginas, entendeu? Eu não sei quanto tempo eu vou ter que colocar lá, entendeu? Na cerimônia de casamento deles, porque o cara, depois que ele descobriu o negócio de resumo, ele não para de escrever, falando da bênção que é Esther, né? Entendeu? Então, quando você está diante de um casal que está se casando, há promessas de juras eternas, o amor e não sei o que mais. Entendeu? Comentava outro dia com a Rosângela, na verdade ela comentou comigo, em que ela acompanha lá a Cíntia Chagas, que ela fala de português e não sei o que, interessante. Ela tem um personagem lá de snob, não sei se é de verdade. E aí eu falei, uma referência, né? E aí ela parece que é cristã, eu vi algumas mensagens dela, ela falando sobre a submissão, entendeu? E as mulheres questionando, e ela falando assim, não, tem que ser submissa, porque a palavra de Deus. Eu falei, caramba, legal, né, meu Deus, levantar uma mulher assim, né? Estava casando pela 4ª vez, o casamento durou 3 meses. Aí eu fiquei olhando assim, o amor de Deus não é assim, o amor dele é para sempre. Porque o amor dele, ele não está preocupado se você faz ou não faz. Ele está preocupado na palavra que ele deu. Então, quando a gente faz o casamento, e por isso que eu tenho um zelo tremendo em relação a isso, você tem que entender o que você está fazendo e onde você está entrando. Não é algo que você pode simplesmente fazer, vai embora, cansei, estou de saco cheio. Não, é o amor de Deus que tem que ser refletido em nós. Os que reverentemente temem a Deus experimentam a benignidade incondicional do seu amor que permanece para sempre. Benignidade, fruto do Espírito. Não só desejo, não só pensamento, mas ação. Ele age em prol de mim, em prol de você, o tempo inteiro, todo o tempo. Aquela frase chavão e mais boa, entendeu? Deus é bom o tempo todo o tempo Deus é bom conosco. A condição da situação, de a gente poder estar aqui, entendeu? No lugar, a Jenny falou assim, tá calor, vou ligar o ventilador. Olha, são coisas que a gente não dá valor. Mas eu converso às vezes com meu amigo lá da África, que nós abençoamos ele lá, ele tá lá, entendeu? Pegou malária pela 4ª vez. Você fala, a gente ora pela igreja perseguida, mas a gente não tem noção do que é isso. De nós não podermos carregar uma Bíblia, ou você dizer, eu sou cristão, ou tocar no louvor, não, a gente não sabe o que é isso. A gente vive numa bolha que Deus nos colocou, e nós temos que usar esta bolha de uma maneira proveitosa para o reino de Deus. O constante amor de Deus por eles, eu e você, durará para sempre. Salmos 103, 17. Errou. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. De eternidade a eternidade a misericórdia. Ele vem falando da bênção dos filhos, das gerações. É algo que eu falo com vocês, as histórias de vocês são escabrosas. Mas como que a gente pode fazer isso com que as próximas gerações sejam abençoadas? É só você mudar. É só você mudar, é só você entender que por algum motivo, por algum propósito, Deus permitiu que você passasse por aquilo. Passasse por aquele trauma para que as próximas gerações elas fossem benditas. Nós não conseguimos mensurar o que é o poder de um trauma que um filho de Deus passa na sequência das gerações quando restaurado. Nós não temos noção. O efeito. E a gente vê a figura de Paulo quando era Saulo. Olha o impacto daquele homem. Por que a gente não pode ter mais Saulos que viram Paulos? Só um motivo pode nos afastar: os cuidados deste mundo. Se você entender que os cuidados desse mundo são mais importantes do que os cuidados eternos, as próximas gerações elas vão passar coisas semelhantes que você passou. E não adianta você falar que é a maldição hereditária. Não, é simplesmente você não ensinou as pessoas como agir.
como elas devem agir, como elas devem pensar. A gente continua vivendo há um século atrás, em que o cristianismo era para burros, era para pessoas que não tinham o que fazer, não tinha dinheiro, então as pessoas se reuniam porque elas não tinham o que fazer. Essa ideia ela tem que mudar através de empresários, através de pessoas que têm empresas, pessoas que são livres pensadores. Nós temos que mudar essa situação, esse cenário. O amor incondicional do Senhor pelos seus começou na eternidade passada, quando Ele pôs seu coração neles pela primeira vez. Uma vez recebido dentro do tempo, continuará através de toda a eternidade. E aí nós temos o exemplo mais atual, a figura do Joaquim, entendeu? Em que toda a gestação do Joaquim foi acompanhada mais de perto, primeiramente pelo núcleo deles, depois pelos familiares mais próximos. Mas Joaquim, ele já era esperado e amado no ventre da Aisla, em especial por Nicolas e por Aisla. Quando soube, já tinha sido nutrido em um amor. E aí o Senhor fala que esse amor que Ele tem por nós é muito antes, entendeu? Imagina que vocês tivessem esse amor pelo Joaquim sem nem se conhecerem, entendeu? Não, vocês estarem na idade da Helena, entendeu? Vocês já tivessem amor pelo filho que vocês iriam ter. É assim que é Deus, esse amor dele. Uma vez recebido dentro do tempo, ele continuará por toda a eternidade. Sobre esse amor de Deus se observa: a misericórdia de Deus é melhor que a vida, pois ela sobreviverá à vida. Então, nós temos que entender que essa misericórdia salvífica, ela é uma misericórdia muito melhor do que a misericórdia terrena. A sua luta, a tua dificuldade, aquele ralado que você passa, é algo que é temporal, que não pode ser mensurado com essa misericórdia salvífica que é por toda a eternidade. Para as nossas almas que são imortais, para nós a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, de eternidade em seus conselhos, a eternidade em seus resultados. Olha que legal! Ele nos adverte porque o Espírito Santo ele não violenta, por isso que João fala no final lá nas cartas para o Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o conselho dele é eterno, mas também os resultados são eternos. Na nossa eleição, ocorrida antes do mundo existir, na nossa glorificação, quando esse mundo não mais existir, pois nós fomos predestinados a uma herança eterna. Coisa linda, entendeu? Deus ter planejado toda a nossa vida lá atrás. De fato, esse amor constante e leal de Deus para com os crentes durará por todos os séculos futuros. Salmos 118, 4. Digam, pois, os que temem ao Senhor: sim, a sua misericórdia dura para sempre. O que o salmista está falando é, ele está sabendo da vida dele, dos benefícios sobre a vida dele, e ele conclama as pessoas a fazer o quê? Comigo, digam, a misericórdia do Senhor dura para sempre. É o que eu estou fazendo, tentando trazer você uma consciência de que Deus ele é bom demais na sua vida. O que Ele tem feito, o que Ele vai fazer e o que Ele já fez. É algo que nós devemos sim dizermos: o Senhor, Ele é misericordioso para sempre. E também, por último, Ele é justo para conosco, desde hoje, desde antes e para todos sempre. Salmos 112, versos 1 e 9. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. 9. Distribui, dá aos pobres a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz ou se alegra nos seus mandamentos, nas suas ordenanças. Os santos que temem o Senhor com temor reverente seguem a prática da justiça, e é a forma que nós temos de
mostrar ao mundo quem nós somos. Chega de tanta conversa e mais ação, a benignidade dele. O salmista nos ensina que os justos nunca fugirão da sua busca da justiça, da sua continuada prática da santidade. Como está o seu tempo devocional com o Senhor? O que você tem feito? Você só lê a Bíblia e fecha? Será que você tira um tempo para você estar dentro do seu dia? Falava com Vânia há 2 semanas, falava assim, como está o seu tempo? E eu a desafiei, como eu fui desafiado, a pegar 1 hora no dia e falar assim, tá parado. Eu não atendo gente, eu não vou fazer nada, eu vou parar o dia e vou buscar ao Senhor. Buscar o que Ele deseja, o que Ele quer. Bom, mas e as atividades? Pô, pastor, é muito fácil você falar. Você não tem clientes ligando toda hora. Se a gente souber o que Deus quer para nós, o caminho ele vai ser muito mais fácil de ser trilhado. Mas se você não tiver um GPS na sua vida espiritual, você vai ficar entrando em ruas erradas. Ontem nós fomos lá na hora da saída, o portão estava fechado, o dono da casa não falou o que a gente tinha que fazer, eu fiquei gritando com o vizinho lá, o cara falou, tem que ligar para o número não sei o quê. E aí eu falei, vamos voltar, não tem jeito, né? A gente voltou, entrou errado, sobe, desce, erra, aí ligou o GPS. Se a gente tiver essa ideia na cabeça, de que dentro do nosso dia, eu vou tirar 1 hora, no meio de dia, não é no começo, não é no fim, não. Eu vou parar e vou buscar ao Senhor. Eu garanto que vai ter diferença na sua vida. Eu garanto. Porque quando você faz isso, você está mostrando para Deus quem é importante. E o mesmo Deus que alimentou o povo de Israel, porque essa matemática, lá no livro de Êxodo para Josué, em que eles trabalhavam o primeiro ano para colher no segundo, do segundo terceiro, terceiro quarto, quarto quinto, quinto sexto. Sexto come, planta. Sétimo não planta. Vai plantar no 8º. E Deus fala, vocês vão comer do 6º. Porque vocês separaram esse tempo. Cara, é milagre e maravilha. Ou a gente faz, ou a gente continua vivendo à margem da Bíblia do que ela pode fazer, das coisas espirituais, em todos os campos. Ou a gente começa a agir de uma maneira violenta e agressiva dentro do mundo espiritual, ou a gente vai continuar vivendo esse cristianismo meia boca. A gente tem condição de sermos apóstolo Paulo, Tiago, João, a gente tem essa possibilidade de ser profetisa, Uda e outras, a gente tem essa possibilidade, mas a gente tem que entender que o principal não é o temporal. Nós temos coisas mais urgentes que elas precisam ser feitas. Os santos que temem ao Senhor com temor reverente seguem a prática da justiça, e a justiça deles dura para sempre. Aqui o salmista ensina que os justos nunca fugirão da sua busca da justiça, da sua continuada prática da santidade. Essa justiça dura para sempre, como a própria justiça de Deus. Salmo 111, verso 3. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. As obras de Deus. Nós temos que trabalhar como espelho, olhando para as Escrituras, olhando para o agir e o mover de Deus, e procurar replicar isso nas nossas vidas, visto que Deus é justo para sempre, assim dura para sempre a prática da justiça por seu povo. Uma vez que Deus os tenha declarado judicialmente justos pela fé, eles dão começo a toda uma vida de busca de justiça prática que durará para todo sempre. Quando Deus deu start, quando Ele chamou você, Ele falou assim, agora é a hora de você começar a mudar o seu jeito de agir, seu jeito de pensar, seu jeito de falar. Você tem que mudar. Você não pode continuar na mesma toada que você continuava antes. Porque uma pessoa que ouve a verdade e continua andando o mesmo caminho, duas posições. Ou o cara não entendeu nada, ou o cara é maligno. Não tem como. É uma outra, não tem meio termo. Se eu entendo uma verdade e eu continuo praticando o engano e a mentira, ou eu não entendi, ou meu coração não está em Deus. Visto que Deus é justo para sempre, assim dura para sempre a prática da justiça pelo seu povo,
Em relação a esta progressiva busca de santidade pessoal, que é algo que é entre eu e Deus, você e Deus, em que as pessoas elas podem até dar pitaco, dar palpite, mas é você e Deus naquele dia do juízo, não vai ter ninguém para te defender, é você e o Senhor, mais ninguém, minto, vai ter Cristo para te defender, se você realmente for um eleito. Mas a tua vida, ela deve ser um espelho do que você acredita, do que você pensou, do que você fez durante tudo que você ouviu. O que você fez com isso? Em relação a essa busca progressiva da santidade pessoal, os atos de Deus são constantes. A sua piedade não é irregular ou incerta, é um princípio constante, firme e sólido, sempre se pode confiar nela. Quando nós vemos aqueles filmes de médico, em que o pessoal está lá na UTI, aí começa aquele negócio, pique, está lá funcionando, né? Porque o meu coração está batendo, né? Então, para o mundo, é isso que tem que ficar acontecendo. Para Deus, não. Para Deus é a linha reta. Eu morri para mim. Quando eu morro para mim, eu começo a viver para os outros. Eu começo a viver para o próprio Deus. Amém, queridos? Amém. Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos por podermos meditar na perseverança dos santos no livro de Salmos. Peço, Pai querido, que o Senhor continue sedimentando esses ensinamentos no nosso coração para a glória, honra e louvor do teu nome. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Pausou, Luli?